E ele procura nessa caverna ouvir a voz de Deus. Só que Deus não se manifestou na tempestade, Deus não se manifestou no fogo, mas Deus se manifestou numa brisa leve, suave e mansa. Talvez você está esperando Deus manifestar com muito barulho, com muito poder, mas Deus já está manifestando nesse momento, nos louvores, no culto silenciosamente ao teu coração, numa brisa leve e suave. Ele falou com eles: Elias, sai deste lugar, covarde. Eu tenho mais 7.000 joelhos que não se dobraram, e 7.000 bocas que ainda não adoraram outro Deus. Eu tenho profetas guardados. E Elias sai, e ele dá uma ordem para Elias: vai até a casa de Safate, vai lá e unja Eliseu, o profeta, no teu lugar. Ele vai ser um moço que vai te acompanhar, Elias. E Elias, ele vai até a casa de Eliseu. E Eliseu não estava à toa, querido. Nós temos o costume de falar que não podemos fazer a obra porque estamos trabalhando. Eliseu está trabalhando. O profeta chega. E quando o profeta chega, ele tira a capa e bate a capa sobre as costas, os lombos de Eliseu. E Eliseu entende que ele tinha que abandonar para seguir o profeta. Mas ele disse para Elias: Elias, espera um pouco. Deixa eu despedir dos meus pais. Deixa eu falar para eles que eu vou servir. E Eliseu vai e despede dos pais. Pega a ajuda de boi que ele tinha, mata, assa, dá para todos os povos que estão ali reunidos e vai seguir Elias. A história de Eliseu começa a ser dita ao momento que Elias fala com Eliseu: Eliseu, você quer tudo que eu tenho? Se você me ver e ser arrebatado aos céus, esse dia você vai receber. E Eliseu ficou atento depois dessa palavra de Elias, ficou observando Elias, ficou olhando aonde Elias estava, aonde Elias ia. E os moços disseram: você sabe que o seu Senhor será arrebatado. E Eliseu fala: cala-te, para que ele não possa ficar desatento. Entende uma coisa, irmão? Nós temos que ficar atentos aos sinais de Deus sobre a nossa vida. Talvez Deus já deu sinal na sua casa, deu sinal no teu trabalho, deu sinal na natureza, e você está esperando o profeta falar, querido. Deus manifesta através da vida do homem e da mulher através de sinais. Para Moisés foi a sarça que ardia e não consumia. Para Gideão foi um novelo de lã que ficou cheio de água e depois ficou seco. Mas para mim, para você, já tem manifestado. E Eliseu ficou olhando Elias. E Elias vai atravessar o Jordão, pega a sua capa, bate no rio Jordão, o Jordão se abre e atravessa Elias e Eliseu. E neste momento, quando chega do outro lado, já estava algo sobrenatural aguardando Elias. Uma carruagem com cavalos de fogo, querido. Não é qualquer um que tem esse transporte, não é qualquer um que anda na carruagem de fogo, é somente aquele que tem as paixões como eu e você temos. Mas o coração dele sempre desviava do pecado, o coração dele não aceitava a idolatria, o coração dele era perdido na palavra do
Ficou para mim e para você, Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem a Deus, e as reveladas ao homem. Mas vai chegar um dia, lá, Senhor, que eles vão voltar com a mesma intrepidez e ousadia que pregou na Jezabel, com a mesma ousadia que pregou para Jezabel e Acabe. Eles vão vir à terra, depois do arrebatamento da noiva, eles vão pregar, e durante 3 dias eles pregarão, serão mortos e serão ressurretos ao céu, e toda a humanidade vão ter que ver isso vindo. Todos vão contemplar isso vindo, e muitos vão querer converter, mas não vão poder mais, porque nesse dia serão soltos os 2 piores demônios, que estão no mais profundo abismo, aonde o homem não consegue chegar. Onde o Titanic está, querido, ainda é raso. Mais ou menos. Aonde aqueles homens sentaram, é raso, não é profundeza não. Existe um abismo, aonde tem animais, onde tem anjos, guardando a porta daquele lugar, para que os demônios que estão lá não saiam. Porque quando eles saírem, a ordem que Deus deu para eles é: não comam carne de animal, não comam frutos e nem vegetais, somente carne de homem. E vai uma terça parte da humanidade padecer em morte. Não, porque a morte não existirá neste tempo. É um momento de muitas dores que vai vir. Então, firma a sua vida em Deus. Firma a tua consciência em Cristo. Firma o teu espírito no arrebatamento, porque os sinais estão vindo. A nova palavra profética é essa: eu vou, Pai, e vou rogar que me mande um consolador, até que eu vou preparar lugar, e eu voltarei para ti. Essa é a nossa palavra profética. Essa é a palavra profecia que devemos crer. E a Bíblia diz que depois que Eliseu ele recebeu a capa de Elias, e eles não encontraram Elias, ele começa a fazer alguns milagres. Eliseu, no capítulo 2, capítulo 3 de 2 Reis, ele aparece como profeta. E profeta conhecido, porque quando chega no capítulo 4, existe uma mulher que ela passou por uma tribulação, ela perde o marido. E aí os credores, porque havia dito que não é porque você é crente você não deve. É porque você é crente você vai viver uma vida cheia de alegria. Não. Jesus ele fala com Paulo assim: eu vou te mostrar, Paulo, o que é padecer pelo meu evangelho, o que é sofrer pela fidelidade. Você vai dever, você vai passar dificuldade, você vai adoecer, tudo isso você vai passar. E essa mulher passou um momento de dificuldade, mas ela foi até ao profeta chamado Eliseu, porque o seu marido, sabe o que me chama a atenção, queridos? Que sempre Eliseu tinha alguém olhando para ele. E esse esposo dessa mulher, ele era um dos profetas que estavam na escola de profeta, o qual no capítulo 6 fala do machado que cai, que ele fala: meu senhor é emprestado. E Eliseu pega uma galinha de árvore e joga sobre a água. E a lei da física, ela não consegue explicar isso até hoje, como um ferro consegue flutuar sobre uma água. Tem coisas que o homem nunca vai explicar, porque quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem confunde a mente dos sábios é Deus. E Eliseu, ele estava sentado, ou em pé, não sei, e essa mulher chega até ele e diz: Senhor, o meu marido, ele era o seu servo, ele temia a Deus, e hoje a dificuldade bateu na minha casa. Sabe o que eu aprendo? Que não basta eu ir até o profeta, não basta acreditar, eu tenho que acreditar na palavra que o profeta libera sobre a minha vida. Talvez você esteja esperando o pastor ele liberar uma palavra, mas deixa eu te contar uma coisa: tem profeta do seu lado com palavra liberada sobre a sua vida. Tem homens e mulheres que têm a palavra de bênção para mudar a sua história. E essa mulher vai até o profeta, ele libera a palavra aqui, ó, vai e pega as vasilhas. Não, ele pergunta para ela: o que tens em casa? A gente nunca dá valor para o que temos em casa. Verdade. A gente nunca dá valor
gente nunca dá valor para que os da casa tem um pouquinho de azeite. A gente sempre quer os que tem muito, mas é os que tem pouco que vai fazer grandes milagres. E as pequenas coisas que fazem as grandes acontecerem. E ela tem um pouquinho de azeite, então vai e pede vasilhas emprestadas e derrama o azeite nessas vasilhas. E depois que os azeites encherem, pega e vende e paga as suas dívidas e viver do resto. E essa é a história de Eliseu. Ela foi passando, tá, querido? Passando de anos após anos. Porque no capítulo 4, quando nós lemos, fala da história da Sunamita. Fala que constantemente Eliseu passava pela cidade de Sunem. Uma cidade o qual Eliseu passava. E os milagres que Eliseu já tinha feito no capítulo 3, capítulo 4, e os demais milagres sobre o homem de Deus, sobre a conduta dele, era totalmente dito naquela região. E essa mulher, a Sunamita, ela estava observando. E ela chega a dizer para seu marido: meu marido, esse homem que passa aqui todas as vezes é um santo homem de Deus. E é um título muito pesado, porque homem de Deus, ele tem que ter comunhão com Deus, ele tem que ter uma vida de retidão com Deus, ele tem que ter uma vida de busca com o Eterno, ele tem que ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Então, para ter um título de homem e mulher de Deus, você tem que ter esses primeiros requisitos, para mesmo se chegar ao chamado de mulher e homem de Deus. E Eliseu, ele manifestava isso, e aquela mulher, o santo homem de Deus, passa aqui todas as vezes. Vamos fazer um quarto para ele, na beira do muro, e colocar uma cama, um candelabro e uma mesa. Só que estranho que Eliseu nunca andava sozinho, ele andava com Eliseu. E me assustou, sabe o que foi? Porque nem sempre você andar com o homem de Deus diz que você é homem de Deus. Nem sempre você andar com o pastor diz que você é um pastor. Nem sempre você andar com um crente quer dizer que você é crente. Geazi andava com Eliseu, mas a mulher não viu em Geazi nada que refletia a presença de Deus, porque fez só para Eliseu uma cama. Não quer dizer que eu venho para o culto, que eu sou crente no culto. Não quer dizer que eu carrego Bíblia, que eu sirvo ao Deus da Bíblia. Não quer dizer que eu dobro o joelho para fazer uma oração repetitiva, que eu adoro ao Deus e clamo ao Deus que ouve a oração repetitiva. Existem alguns princípios para servir a Deus e para ser de Deus. E nesse momento, essa mulher faz essa cama e coloca Eliseu para dentro de casa. Meu Deus. Você tem coragem de fazer uma cama e colocar eu lá na sua casa? Eu não, o pastor João, melhor. Eu você vai colocar mesmo, então eu vou colocar o pastor João. Só que quando essa mulher colocou esse homem lá dentro da casa, deixa eu acordar aí. Colocou esse homem de Deus dentro da casa, ele entrou, e deitou, comeu, e foi fazer essa oração. E ele conversando com Geazi, olha para Geazi, o que podemos fazer para essa mulher que nos acolheu tão bem, que investiu tanto no reino, que dedicou tanto para o reino, e colocou algo para nós aqui nessa casa? Meu Senhor, eu tenho observado que ela não tem filhos, e que o marido dela já é velho. Então Geazi chama ela até aqui. Quando Geazi vai e chama ela, a boca do profeta se abre para aquela mulher, e ele diz assim: daqui a algum tempo determinado, você vai gerar um filho. Só que aquela mulher, ela sabia que ela não podia gerar, porque ela já tinha um tempo, anos de matrimônio, e ela já deveria ter tentado por várias vezes gerar um filho, e não gerou. Mas devido à boca do profeta liberar a palavra para ela, que ela geraria de um tempo determinado, ela disse para ele: não mintas para a tua serva. Ela estava dizendo para ele: Eliseu, eu sou estéril, o meu marido é velho, e não tem como isso acontecer. Quantos profetas já me disseram que eu vou ter filho, que eu vou
Sabe quem era a sunamita? A sunamita vivia num tempo de muita perversão, da idolatria. Ela era uma mulher que decidiu servir a Deus, temer a Deus, buscar a presença de Deus, porque ela não colocou Eliseu na casa dela, buscando nada em troca. Você percebeu no texto que ela coloca Eliseu na casa dela, sem pedir a Eliseu nada, nem para que Eliseu fizesse uma oração, desse um aconselhamento para ela. Quando ela decidiu investir no reino, sem pedir nada em troca, o reino de Deus resolveu fazer com ela o que diz a palavra, que as bênçãos do Senhor, elas correriam atrás de nós e nos alcançariam. E Eliseu liberou a palavra para ela, e ela, como uma crente fiel, falou: Eliseu, não tem como, mas o coração dela, creio eu, que ela saiu acreditando naquilo e não falou nada com o marido. E eles tiveram a noite. Espero que ele tenha conhecido ela, porque somente uma mulher que o Espírito Santo visitou e do ventre dela se achou grávida, e se cumpriu uma palavra profética de Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceriam. Mas eu creio que essa mulher conheceu o seu marido, e depois dessa noite ela se achou grávida e gerou o seu filho. O seu filho cresce, seu marido já velho se alegra. E a história do milagre acontece na casa dessa mulher, ela fica alegre. Eliseu vai visitar ela constantemente, porque há um quarto, há um altar, há um lugar onde Deus manifestava naquela casa. Agora eu quero te chamar a atenção. Qual é o lugar que Deus manifesta na sua casa? Qual é o altar que você levantou na sua casa? Aonde que você invoca a presença do Eterno na sua casa? E essa mulher tinha um lugar, só que certa vez o menino vai até o pai está trabalhando, e o menino ele reclama de dor de cabeça. Ai, a minha cabeça. E o pai fala: filho, volta, vai ficar com a sua mãe. E quando ele chega até essa mulher, ele fica até o meio-dia, a metade do dia, e morre. E essa mulher, que não é como as outras mães desesperadas da vida, umas mulheres loucas que tem por aí, umas mulheres perturbadas que tem por aí, que entrou em desespero, não. Ela pegou um menino crente, com um problema na mão, com uma palavra profética sobre a vida dela. Ela colocou o menino onde tinha a presença de Deus, e saiu e mandou pagar um jumento, e disse assim: fala para o meu marido mandar um jumento, que eu vou até o profeta. E ele só fala com ela assim: não é dia de festa de lua, não é dia de visitar profeta, está acontecendo alguma coisa? Ela diz: não, está tudo bem. E ela vai andando pela rua, encontra com as pessoas, ela vai tudo bem. Ela não saiu da casa dela desanimada por causa da luta, ela não saiu da casa dela desanimada por causa dos problemas. Ela foi crendo que ela chegando lá, as coisas iam acontecer, porque havia sobre ela uma palavra profética, irmão. Havia sobre ela uma palavra de promessa. Deus não ia dar o filho para ela tomar, mas Deus ia dar e fazer cumprir na vida dela a palavra profética sobre a casa dela. E ela vai até o profeta Eliseu, ele está no monte. E quando ela chega, ele diz: Geazi, vai até essa mulher e vê o que ela precisa. Ele vai e volta até Eliseu. Eliseu fala: pega o meu cajado, e vai até a casa dele e toca no menino. Só que sabe o que eu acho mais assustador nesse texto? Eliseu não é homem de Deus, Eliseu não é profeta. Nem tudo Deus vai revelar aos seus profetas, mas Deus nunca vai deixar o seu profeta enganado. Porque quando ela chega com o coração atribulado, o próprio Eliseu fala assim: o Senhor não me revelou, ele encobriu, não deixou eu saber o que essa mulher está passando ou vivendo. Por isso que tem dia que você entra, tem dia que você senta, que Deus não permite do céu abrir, porque não é momento, não é hora. E a palavra do Senhor nos diz assim, que ele começa a conversar com ela, e ela fala com ele assim: eu só saio daqui se o Senhor for comigo. E a Bíblia diz que Eliseu volta, entra até a casa dessa mulher, deita
O menino é ressurreto. Ressuscita o filho da sunamita. E a história da sunamita começa a ser dita. Por quê? Porque eu quero te contar um segredo. Quando Deus começar a operar na tua vida, não vai ficar somente dentro da tua casa. Quem está ao seu redor, eles vão contemplar. E vai chegar até o palácio do rei. O rei vai querer saber que milagre é esse que aconteceu na sua vida, na sua casa, na sua família. E a história da sunamita começa, aleluia, a se manifestar naquela região de Sudém, em Israel. E passado o tempo, o povo de Israel novamente pega contra a santidade de Deus na idolatria. O capítulo de número 4 relata que houve grande fome em Israel. Deus manda fome em Israel. Deus manda um período de muito juízo. Não é o que diz o capítulo 7, não, qual Samaria é cercada. Essa fome que Deus envia, quando nós lemos no capítulo 8, é que se inicia no capítulo 4. A Bíblia que não foi escrita numa ordem cronológica, tá? Você vai ler alguns textos, vai estar no capítulo 2. Mas a continuação dessa história pode estar lá no final. O início do livro de Juízes não é o capítulo 1, tá? É o capítulo 20 ao 21. E se inicia a história de Juízes. Então não fica preso na ordem que foi escrita, é para seu entendimento também do discipulado. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 homens, cheios do Espírito Santo, em épocas e tempos diferentes, incluindo esses homens, pescadores, príncipes, sacerdotes e reis. Bem claro, o discipulado você vai entender. Você vai compreender isso aí. Tá? Aí o capítulo 4 é a continuação do capítulo 8, o qual está dizendo que houve grande fome em Israel durante 7 anos de grande fome. É o momento que os filhos dos profetas eles vão fazer um ensopado e o vará pega uma figueira brava, uma erva venenosa e joga na panela. E ele fala assim: a morte na panela. Aí Eliseu, tá vendo, querido? O tempo de escassez também é necessário para forjar profeta. Luta, para mim, profeta vai passar. Mas entende, no momento da luta, Deus vai dar estratégia para aquele que tem a Deus. Aleluia! Não sucumbir na luta. Aleluia! E ele vai pegar uma farinha e joga no ensopado e manda todo mundo comer, ninguém morreu. Foi nesse período que o capítulo 8 diz que houve fome durante 7 anos em Israel. Essa fome foi mandada, enviada da parte de Deus. Então tem lutas na nossa vida, tem momentos na nossa história, tem dias na nossa caminhada que Deus vai fazer igual fez com o servo Jó. Desce lá e toca em tudo que ele tem, mas nele não. Pegou nosso gato. Eu quero ver até onde Jó vai. Tem prova que ele vai permitir, como a viúva de Naim, vai chegar até perto da porta, mas lá eu vou chegar e vou mostrar que sou Deus. Aleluia! E Deus permitiu da fome chegar. Mas entende uma coisa: quem está em Deus, isso é para você dar glória. Quem está em Deus, Deus vai usar profeta. Deus vai preparar a porta de escape. Deus vai até te levar para onde você não quer ir, para que você não fique passando a prova murmurando, não fique passando a prova reclamando. Porque quando a fome vem, o profeta fala com a sunamita: sunamita, pega o seu filho, a sua família, e vai peregrinar para a terra dos filisteus, e fica lá 7 anos, porque vai haver 7 anos de fome que Deus vai enviar para tratar com o povo. Você sabia que por causa do pecado de um, Deus trata com a nação? Você sabia que por causa da sua negligência aqui, Deus trata com a igreja inteira? Você sabia por que você não é dizimista? Ele precisa do seu dinheiro, mas pela falta de obediência sua, ele trata no caixa da igreja, ele permite o aluguel atrasar, permite
Nessa noite ele está dizendo para você: essa luta não é para a morte. Aleluia! Essa prova não é para te destruir. Glória a Deus. Isso que está acontecendo não é para sucumbir a sua vida, a sua história. É para te mostrar que tem um Deus que cuida de ti, irmão. Olha, eu tenho a sua história que está te forjando para te colocar em algo grande. E essa mulher, ela vai embora. Fica 7 anos em terra de filisteus. Mas o que me chama a atenção, diaconisa Fabiana, é que ela não desviou. Que ela foi para a terra de inimigo, aonde Dagon habitava, mas ela não adorou Dagon. Ela não adorou os deuses dos filisteus. E passados 7 anos, eu fico imaginando agora a sunamita, ela voltando, eu estou saindo aqui hoje, ele disse: a partir de hoje, 7 anos, ele igual a eu e a você, contando o tempo da promessa acontecer. Aleluia! Só que quando ela foi contando, ela não contou murmurando, ela contou glorificando e crendo que ela ia voltar. Ela não sabia como ia encontrar a casa dela. Ela deixou riqueza, deixou gado, deixou a casa pronta, deixou o quintal cheio de plantação e foi embora. Mas ela falou que 7 anos vai acabar, faltando 7 anos eu vou voltar. E acabaram os 7 anos, o texto diz que ela volta. E quando ela volta, um rei, curioso, não, Deus incomodou esse rei para saber da história de Eliseu, para saber quem que era Eliseu. Só que Eliseu não tinha morrido não, porque ele estava vivo. E Geazi aqui, perante rei, ele ainda não está com a letra, que fala no capítulo 5 de 2 Reis. Ainda Naamã não tinha visitado Eliseu. Eliseu estava lá diante do rei conversando, porque um leproso não pode se aproximar de outra pessoa, por causa da enfermidade que ela é infecciosa, ela passa, e ele era imundo. E mediante esse dia, o rei estava curioso saber sobre essa história de Eliseu. Agora imagina o meu Geazi falando com ele: ô rei, Eliseu é um santo homem de Deus mesmo, eu com os meus olhos, eu vi ele jogar farinha na panela, e a panela e o que estava dentro dela não fica envenenado, a gente comer. Olhei, com esses olhos, eu vi Eliseu pegar 20 pães e dar para 100 homens, e eles comerem e ficar fartos. Ô rei, como é que com esses olhos também eu vi Eliseu liberar uma palavra profética sobre uma família, e o azeite não soltar? Mas ô rei, ô Geazi, e essa história de um menino que ressuscitou? Ah, rei, essa aí eu também estava lá. Eu até tentei ressuscitar o menino, mas o que está na vida de Eliseu sobre Eliseu não é meu, não. Eu não consigo fazer o que Eliseu faz. Lá eu estava, eu tentei ressuscitar o menino com o cajado, baixo o cabelo do menino. Até cheguei o menino miserável, não levantou. Mas quando Eliseu chegou lá, tinha algo diferente na vida de Eliseu. Eliseu tinha uma porção que não era comum, era dobrada. E realmente o menino ressuscitou. E a Bíblia diz que a mulher, ela voltou para requerer a sua casa, a sua terra e a sua propriedade, a sua fazenda, a sua renda. E quando ela vai clamar ao rei, quem está falando com o rei? Aí eu imagino Geazi disperso, igual eu e você às vezes no culto, e a mulher prostrada, fala: ó rei, durante 7 anos eu peregrinei a terra do filisteu, mas eu deixei aqui muita riqueza, deixei fazenda, deixei a minha renda, porque a fome aqui foi grande. Eu quero pedir ao Senhor que me restitua tudo que é meu. Foi então me deu um pedacinho de terra. Só que eu deixo te contar um segredo: Deus não deve nada para ninguém. Se Ele diz que Ele vai cumprir, Ele vai fazer. E quando essa mulher foi, Geazi olha para o rei, olha para a sunamita e fala: ó rei, essa é a mulher do menino ressuscitado. E o rei teve que compreender, o rei não, que Deus do céu falou assim: sunamita, lembra da palavra profética que eu liberei sobre a tua vida? Eu não me esqueci do menino, eu não esqueci da tua casa, eu não esqueci dos teus negócios. E hoje eu me levanto do trono para te restituir
juros e correção monetária. Ela recebeu tudo do jeito que estava e tudo que ia dar durante 7 anos. Deus mandou restituir para ela. Eu estou pregando para você aqui nessa noite, querido, que o diabo não tem poder de roubar nada de você. Estou dizendo para você aqui nessa noite que nem a sua negligência com Deus tem o poder de tirar o que Deus tem preparado para você. Porque a misericórdia dele são nova cada manhã. Porque Deus ele tem preparado para te restituir tudo aquilo que é seu. Desde o dia que você caiu, que você tropeçou, que você falhou, tudo com juros e correção monetária. Ele tem algo infinitamente maior e melhor para te entregar. Aleluia. Mas Ele quer que você compreenda que Ele é fiel na sua vida. E que essa luta que tu passa hoje não é para te matar, é para te forjar. Se eu vou te contar as lutas que eu já passei, querido, vou te contar as provas que eu já passei, vou te contar os momentos que eu já sentei nesse banco e chorei. Mas hoje eu estou vendo que as promessas estão cada dia mais perto de acontecer. Aleluia. Não é 7 anos de fome que vai tirar a promessa da minha vida. Se ele tiver que me fazer governador, ele vai fazer no meio da fome. Se tiver no meio da perseguição, me colocar dentro de uma cova e mandar anjo para fechar a boca de leão, ele vai me colocar lá. Mas eu quero que você entenda que em meio a essa luta, essa provação, Ele é Deus que cuida da sua vida. Você viu o que? Ele não cuidou só da sunamita não, irmão. Ele cuidou da família dela. Então, fica despreocupado. Deus é Deus da família. Deus é Deus do casamento. Deus é Deus da esposa. Deus é Deus do filho. Deus é Deus do avô, da avó. Deus é Deus do sobrinho. Deus é Deus que cuida da sua casa. Ele cuida. E o texto diz assim, para encerrar. Olha o que ele fala aqui, ó. Vou ficar sem vergonha. Estou ficando velho, irmão. Olha o que ele fala aqui, ó. Faz-lhe restituir tudo quanto era seu. Ele não mandou trazer nada de ninguém. O que é seu, é seu. Louvado seja Deus. Pode ficar tranquilo. Tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Sabe o que Deus está fazendo comigo, com você? Entregar o microfone ao pastor João. Ele fez uma caderneta de poupança. Não cabe em Deus não, só para você imaginar. Ele fez uma caderneta de poupança. Desde o tempo que você está andando assim, ó, cavaleando, e não decidiu onde ficar filho, ele está pegando, ele tinha que te entregar há muito tempo, está pegando e está colocando lá. E quando ele for te entregar, ele vai te entregar algo que você assim, não mereço tanto. Ele vai assim, merece sim, porque tudo que é seu, é seu. Eu não vou passar para ninguém. Eu não vou entregar para ninguém. Eu só estou esperando você se posicionar para você poder receber. É igual você está no trabalho, querido. O seu patrão dá uma promoção para você. Ele espera ser posicionado. Eu espero que eu quero ele. E ele é capaz de fazer. Ele é capaz de executar. Espera que ele vai melhorar. Ele vai chegar no horário. Não dá mais de tempo. Deus vai do mesmo jeito para que possa te entregar aquilo que é seu. Aleluia. Então só se posicione. Não deixe a fome. Não deixe as aflições, as angústias, o desânimo tirar você do propósito. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra para você.